Olá, vamos iniciar mais um encontro de álgebra linear. Compartilhar a tela com vocês para darmos início. Então, o nosso tema de hoje é ângulos entre dois vetores e ortogonalidade. Quero chamar logo a atenção aqui, pessoal, que nós vamos generalizar o conceito de ângulo entre dois vetores que estudamos na disciplina de vetores de geometria analítica e também o conceito de ortogonalidade. Então, vamos lá. Você já vê o espaço euclidiano e o IV, dois vetores não nulos. Então, observem logo essa hipótese aqui. Espaço euclidiano está definido um produto interno e os vetores são não nulos. Da desigualdade de CBS, ou seja, da desigualdade de Cauchy-Bonniat-Schwarz, segue que essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Desigualdade de CBS. Percebam, eu tenho um módulo de um número real menor ou igual que outro número real. Ou seja, módulo de x menor ou igual que a. Essa desigualdade pode ser representada como menos a menor ou igual que x menor ou igual que a. Onde obtemos essa desigualdade dividindo toda a inequação por norma U vezes norma V. Lembrando, essa divisão é possível, pois, por hipótese, os nossos vetores U e V são não nulos. Agora, observem. Eu tenho este número entre menos 1 e 1. É bem sugestiva essa desigualdade. Como a função cosseno de θ é bijetora do intervalo 0 a π em menos 1 e 1, existe um único θ nesse intervalo de 0 a π, tal que o cosseno dá esse valor que está aqui no meio da desigualdade. Então, veja, dessa discussão, permite, então, fazermos a seguinte definição. Já vê o espaço euclidiano e o IV não nulos? O ângulo entre o IV é o número real θ de 0 a π, tal que o cosseno de θ é U interno V dividido pela norma U vezes norma V. Vejamos aqui um exemplo de aplicação dessa definição. Dado o espaço euclidiano R3, com o produto interno canônico, sejam U e V em R3. U, 1, 2, menos 1, e V, 3, menos 1 e 0. Determine o ângulo entre o I e V. Lembrando, no enunciado está dizendo que é produto interno canônico. Então, vamos lá. Lembre que para definir o cosseno, eu preciso produto interno de U por V, norma de U e norma de V. Vamos, então, fazer o cálculo dos três separadamente. O interno V. Primeira entrada de U vezes a primeira entrada de V, mais segunda entrada de U vezes a segunda entrada de V, mais terceira entrada de U vezes a terceira entrada de V. Fazendo as devidas operações, o interno V igual a 1. Norma de U. Lembre que isso é a raiz quadrada, a primeira entrada ao quadrado, mais a segunda entrada ao quadrado, mais a terceira entrada ao quadrado. Fazendo os cálculos, raiz de 6. De forma análoga, norma de V, raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Fazendo os cálculos, raiz de 10. Agora, nós vamos pegar esses três valores obtidos e substituir na expressão para o cosseno de θ. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de θ? 1 sobre raiz de 6 vezes raiz de 10. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de 15. Portanto, quem vai ser o θ? O θ é o arco cosseno deste valor. Lembrem, seno de θ igual a x, então θ é arco seno de x. Mesma coisa para o cosseno. Cosseno de θ igual a x, então θ é arco cosseno de x. Ou seja, eu vou ter θ igual a arco cosseno desse valor. Calculando esse arco cosseno, pessoal, nós vamos ter que o θ é aproximadamente 1,441 radianos.
Este exemplo vai ficar para vocês treinarem, né? E ele versa sobre o espaço vetorial das funções contínuas do intervalo 0, 1, fechado, nos reais, com o produto interno canônico. Aqui eu quero lembrar a vocês, quem é o produto interno canônico nesse espaço vetorial? É a integral de 0 até 1 de f de x vezes g de x dx. Ou seja, você vai calcular a integral desta função vezes esta função de 0 a 1. Esse é o produto interno. Então, você vai calcular f interno v, segundo esse produto interno, norma de f, segundo esse produto interno, ou seja, a integral de 0 a 1 disto ao quadrado dx. Depois, norma de g, e aplica a definição de cosseno. Então, este exemplo fica para treinar. Passemos, então, à definição agora de ortogonalidade. Você já viu um espaço vetorial com produto interno. Dizemos que o e v são ortogonais e vamos denotar por U este sinal, um T de cabeça para baixo, V, lê-se U ortogonal a V. Se somente se o produto interno entre eles der zero. E aqui eu quero chamar a atenção logo da primeira coisa. Percebam, tem um espaço vetorial com produto interno, e aqui eu estou dizendo que eles são ortogonais se o produto interno der zero. Como já vimos anteriormente, eu posso definir infinitos produtos internos em um mesmo espaço vetorial. Então, dois vetores podem ser ortogonais em relação a um produto interno, mas podem não ser ortogonais em relação a outro produto interno. Portanto, a ortogonalidade dos vetores depende do produto interno considerado. Nós vamos dizer que um conjunto é ortogonal se os vetores forem ortogonais 2 a 2, ou seja, se V1 é ortogonal a V2, se V1 é ortogonal a V3, se V1 é ortogonal a V4, ou seja, de 2 em 2, tomando 2 a 2, eles são sempre ortogonais. É isso que essa notação está dizendo, tá, pessoal? VI, VJ é igual a zero para todo I diferente de J. E nós vamos dizer que ele é ortonormal quando ele for ortogonal e cada vetor for unitário. Recapitulando. Dois vetores são ortogonais se o produto interno entre eles der zero, em relação àquele produto interno. Um conjunto é ortogonal se, tomando dois vetores quaisquer desse conjunto, eles são sempre ortogonais. E quando é que ele vai ser ortonormal? Quando o conjunto for ortogonal, ou seja, o produto interno dá zero para quaisquer dois, e todos os vetores são unitários. Lembrem, unitário é quando ele tem norma 1, ou seja, quando ele interno, ele próprio, é igual a 1. É isso que essa notação está dizendo. Pessoal, esse símbolo que aparece aqui, ele é conhecido como delta de Kronecker. Então, quando I é diferente de J, eu tenho 0, e quando I é igual a J, eu tenho 1. Esse 0 significa exatamente a ortogonalidade, e esse 1 ser um vetor unitário. Observemos que V, o interno V é zero, se somente se o cosseno for zero. Verifiquem. Oxe, mas o cosseno é zero se somente se o ângulo for π sobre 2 radiano. Isso com θ de 0 a π. Vejam, então, que a definição de cosseno e a definição de ortogonalidade são coerentes. Estão coerentes entre elas. Inclusive, se trabalharmos no R2 e no R3, vamos ter exatamente esse fato de quando os vetores são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles, vamos ter o produto interno igual a zero. Vou fazer um exemplo disso. Suponha que sejam U igual a 3 e 1 e V igual a 2, menos 2 e 6. Dois vetores do R2.
temos o interno V. Como não dissemos qual é o produto interno que está sendo considerado, nós consideramos sempre o canônico. Portanto, primeira entrada do primeiro vezes a primeira entrada do segundo, mais segunda entrada do primeiro vezes a segunda entrada do segundo. Isso me dá menos 6 mais 6 igual a 0. Portanto, U é ortogonal a V. Observe aqui, eu vou colocar uma observação aqui. Se calculássemos o cosseno de θ, lembra da definição? U interno V sobre norma U, norma V. Como o produto interno dá zero, eu já tenho zero. Ou seja, o meu θ é π sobre 2 radiano. Ilustrar aqui com o GeoGebra. Aqui está o nosso primeiro vetor, 3 e 1. Aqui está o nosso segundo vetor, menos 2 e 6. Só conferindo lá, 3 e 1, menos 2 e 6. Observe que quando calculamos o produto interno, deu zero. E vejam aqui o ângulo formado entre esses vetores, 90 graus. Continuemos. Mostrando a compatibilidade entre os conceitos de ângulo e ortogonalidade. Vamos a mais uma definição. Você já vê um espaço vetorial com produto interno? Se o conjunto B for uma base de V, dizemos que B é ortogonal. Se B for um conjunto ortogonal e for uma base, dizemos que é base ortogonal. Se o conjunto ortonormal B for base, dizemos que é uma base ortonormal. Aqui eu quero ficar chamando a atenção que por muitas vezes vai ficar aparecendo esses dois termos durante as nossas aulas. Considere B uma base ortonormal. Considere B uma base ortogonal. O que é que significa? Que o conjunto é ortogonal e é uma base. Ou que o conjunto é ortonormal e é uma base. Se V é um espaço euclidiano e o conjunto ortonormal é uma base, dizemos também que B é um sistema cartesiano. Vamos a um exemplo. Considere o espaço euclidiano e os vetores 1, 1, menos 1, 1 do R2. Verifique se os vetores são ortogonais relativamente ao produto interno canônico e depois verificar se são ortogonais em relação a esse produto interno ponderado. Então, vamos lá. Letra A. Quem é o produto interno de U por V? Primeira entrada de U, primeira entrada de V, mais segunda entrada de U, segunda entrada de V. Fazendo as operações, eu tenho menos 1 e 1, dá zero. Ora, produto interno igual a zero, portanto, eles são ortogonais. Já no segundo caso, veja que vai ter este 2 a mais na conta e esse 3 também. Então, vai ficar duas vezes primeira entrada do primeiro, primeira do segundo, mais 3 vezes segunda entrada do primeiro, segunda entrada do segundo. Observe agora que fazendo os cálculos, nós temos 1. Se é diferente de zero, portanto, os vetores não são ortogonais. Esse exemplo aqui é exatamente para ilustrar aquilo que eu tinha falado anteriormente. Eu posso ter os mesmos vetores, sendo estes vetores ortogonais em relação ao produto interno, mas não sendo ortogonais em relação a outro produto interno. Portanto, a ortogonalidade depende do produto interno considerado. Vamos dar um exemplo um pouco mais extenso. Considere o conjunto B, V1, V2 e V3, onde V1 é menos 1, 1, 1 menos 1, 0. V2, 1, 1, 1. E V3, menos 1, menos 1 e 2.
esse conjunto é ortogonal. E aí eu peço para que faça uma verificação, ou seja, faça o produto interno de V1 com V2. Vou fazer só o primeiro aqui. 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. 0 vezes 1. Então, 1 vezes 1 eu tenho 1, menos 1 mais 0. 0. Então, V1 com V2 é 0. Façam o teste com V1, V3, depois V2, V3. Estamos afirmando aqui que é ortogonal, verifiquem. Já deixei o cálculo pronto para vocês. Ah, estava bonzinho, estava bonzinho. Aqui já está o cálculo inteiro, mostrando o que é um conjunto ortogonal. Agora, vamos olhar para esses vetores. Quando eu calcular a norma desse primeiro vetor, eu vou ter raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado. Isso dá raiz de 2. Percebam, o conjunto é ortogonal, mas um de seus vetores já foi mostrado que não é unitário. O segundo vetor também não é, o terceiro vetor também não é. Mas bastava um para não ser. Portanto, o conjunto não é ortonormal. Ele é ortogonal, deu todo zero, mas como pelo menos um vetor não teve norma 1, ele não é ortonormal. Entretanto, podemos converter um conjunto ortogonal de vetores não nulos em um conjunto ortonormal. O que é que precisamos fazer? Basta, para tanto, normalizar cada vetor não unitário de B. E aí, lembrem, o que é que significa normalizar um vetor? Encontrar o seu versor, ou seja, dividir pela norma do próprio vetor. Então, quando você calcula V dividido pela norma de V, você está normalizando o vetor. Então, temos aqui 3 vetores que não são unitários. Então, podemos normalizá-los. Como é que a gente faz para normalizar? Vetor dividido pela norma dele. Assim, o conjunto 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, é ortonormal. Repetindo, vejam o que nós fizemos aqui apenas. Pegamos o primeiro vetor e dividimos por raiz de 2. Ou seja, dividido por raiz de 2, dividido por raiz de 2, 0 dividido por raiz de 2 é 0. Dividir todo mundo por raiz de 3, dividir todo mundo por raiz de 6. E obtivemos, então, esse conjunto. Então, o conjunto B', assim obtido, é um conjunto ortonormal. Então, de um conjunto ortogonal, obtivemos um conjunto ortonormal. Sim, a ortogonalidade nos apresenta algumas propriedades. A primeira delas é o Teorema de Pitágoras, um termo bem conhecido de vocês desde o ensino fundamental. Você já viu um espaço euclidiano e o IV vetores nesse espaço. Então, U é ortogonal a V se e somente se a norma da soma, o quadrado da norma da soma, é igual ao quadrado da norma do primeiro mais o quadrado da norma do segundo. Vejam, aqui, se nós trocássemos por números reais, temos exatamente o Teorema de Pitágoras lá da geometria euclidiana plana. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Inclusive, na aula passada, eu vou até voltar aqui. Produto interno, norma e propriedades. Aí eu pego a imagem dessa aula passada e ilustro bem isso que está para vocês. Essa imagem. Então, veja, se tivéssemos aqui um vetor, se o vetor V fosse ortogonal ao vetor U, teríamos aqui um triângulo retângulo. Ok? Sendo um triângulo retângulo, o quadrado dessa norma é igual ao quadrado dessa, mais o quadrado dessa. Ok.
Sigamos. Mais algumas propriedades. Você já vê um espaço euclidiano com produto interno. Todo conjunto ortogonal, veja a expressão, todo conjunto ortogonal de vetores não nulos é LI. Todo conjunto de vetores, todo conjunto ortogonal de vetores é um conjunto linearmente independente. Claro, estou tomando aqui o não nulos, porque senão o conjunto seria LD. Estaria trabalhando aqui com conjuntos ortogonais, né, não nulos. Então, a primeira pergunta, isso é uma implicação lógica, de um dos sentidos. Se é ortogonal, então é LI. Uma primeira pergunta, e aí já fica para a gente discutir durante o encontro síncrono. Se for LI, então é ortogonal? Essa proposição está afirmando que, se é ortogonal, então é LI. E aí eu deixo o questionamento. Se é LI, então é ortogonal? Fica esse questionamento para discutirmos posteriormente. E aí vem outras coisas que a gente pode pensar acerca dessa proposição. Quais seriam consequências imediatas dessa proposição? Reflitam um pouco sobre isso e tentem construir alguns exemplos, algumas ilustrações, tá? Então, o primeiro questionamento é: a recíproca é verdadeira? Se L, então, é ortogonal? Segundo, quais consequências que podemos tirar dessa proposição? Ou seja, eu conheço um conjunto e conheço o espaço vetorial. O conjunto é ortogonal, L, tá, o que é que eu ganho como consequência disso? Segunda proposição. Você já vê um espaço vetorial com produto interno e há um conjunto, um subconjunto ortogonal formado por vetores não nulos. Então, por hipótese, esse conjunto já é ortogonal. Lembrando, se é ortogonal, pela proposição anterior, é linearmente independente. Se V pertence ao gerado por V1, V2, Vn, ou seja, pertence ao gerado por A, então, V pode ser escrito dessa maneira. João, o que é que significa essa escrita? Veja, quando I for 1, eu vou ter V, V1, norma de V1, quadrado, V1. Mais, aí vai o I igual a 2, I igual a 3. Ou seja, essa proposição nos diz que se V for uma combinação linear de vetores ortogonais não nulos, então eu posso escrever V como essa seguinte combinação linear. V1, V é igual a este valor V1. Vejam, isso aqui que eu estou passando o mouse é um escalar. Produto interno é um escalar, norma é um escalar. Divisão de escalar é escalar. Então, aqui é como se eu estivesse calculando alfa 1, alfa 2, alfa 3. Portanto, se o meu conjunto for um conjunto ortogonal, e aqui eu quero até abrir uma vírgula, aqui abrir um parêntese. Se eu disser que é ortonormal, está valendo a mesma coisa, que ortonormal é só acrescentar de todos os vetores serem unitários, tá? Então, se o conjunto for ortogonal, e eu sei que o vetor V pertence ao gerado por esse conjunto, eu obtive agora uma fórmula para calcular os coeficientes desse vetor em relação a esse conjunto gerador. Ok? Lembre-se, se ele gera, L é uma base para um subespaço. Então, eu consigo determinar quem são os escalares dessa combinação linear. Essa definição aqui, pessoal, e essa escrita, essa proposição, juntamente com essa forma de escrever, recebe um nome. A forma de escrever essa combinação recebe um nome e cada um desses escalares
também recebe um nome. Você já vê um espaço com produto interno, P uma base ortogonal de V, e V um vetor qualquer de V. O lado direito, ou seja, essa parte aqui, olha, dessa expansão, é chamada expansão de Fourier de V em relação à base V. Então, daqui a pouco vamos fazer um exemplo que eu vou solicitar. Calculem a expansão de Fourier em relação à base tal. Está pedindo para calcular essa expansão. Os escalares alfa i, dados pela produto interno de V, VI, sobre norma de VI quadrado, são chamados coeficientes de Fourier. Então, permitam-me voltar um pouquinho aqui. Essa escrita extensa é a expansão de Fourier. E cada um desses escalares que antecede o vetor da base são chamados de coeficientes de Fourier. Então, veja, os coeficientes de Fourier são as coordenadas do vetor em relação àquela base. E aqui, frisar bem, tem que ser um conjunto ortogonal ou ortonormal. Pessoal, o que aconteceria com essa igualdade? Mais um questionamento para que possamos discutir. O que aconteceria com essa igualdade se, ao invés de termos um conjunto ortogonal, tivéssemos um conjunto ortonormal? De que maneira eu poderia escrever ou reescrever essa igualdade? De que maneira eu poderia reescrever a expansão de Fourier? Tá? Então, vamos aqui à nossa penúltima definição. A projeção ortogonal de um vetor U sobre V ou ao longo de V é o vetor definido por proj UV, essa é a notação, igual a produto interno de U por V dividido por norma V quadrado vezes V. Percebam bem, essa parcela aqui, se eu tivesse substituído por VI, 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 seria exatamente um desses escalares, seria exatamente uma dessas parcelas da expansão de Fourier. Dessa forma, em termos de projeção ortogonal, a expansão de Fourier pode ser vista como uma soma de projeções, onde cada uma dessas projeções é a projeção do vetor V sobre ou ao longo do vetor V1. Nesse caso, ao longo do subespaço gerado por V1. Então, a expansão de Fourier é uma soma de projeções ortogonais. Vamos também fazer o cálculo de alguns desses aqui, tá? Então, aqui está uma representação geométrica, se estivéssemos trabalhando no R2 ou no R3, para a projeção ortogonal. Você tem um vetor V, e você quer projetar o U sobre o V. Aqui, ó, U sobre o V. Eu sempre comento que é como se eu tivesse uma lâmpada aqui em cima e a projeção fosse a sombra do U sobre o vetor V. Percebam que, para alguns casos particulares, eu posso ter a projeção igual ao próprio vetor V. Se o vetor V estivesse aqui, ó, nesse caso, a projeção teve um comprimento um pouco menor que o vetor V. Também poderia ser maior. Se o V fosse menorzinho aqui, olha, a projeção poderia ser maior. Por isso que a projeção sobre o espaço linha gerado por V. Vamos dar um exemplo. Vamos resolver esse exemplo aqui. Vou aproveitar para falar tanto de expansão de Fourier como também de projeção ortogonal. Considere R2 como produto interno canônico e B uma base ortogonal. Já está sendo dito no problema que a base é ortogonal. Se ele dissesse simplesmente que é uma base, para usar a expansão de Fourier, teria que verificar se a base é ortogonal. Se não for uma base ortogonal, pessoal, não posso fazer aquela expansão, tá? Mas aqui é bem claro que é ortogonal. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1, somando 0. Portanto, o conjunto é ortogonal. Percebam que ele não é ortonormal,
porque a norma desse meu primeiro vetor é raiz de 2, e a norma desse segundo vetor também é raiz de 2. Então, é um conjunto ortogonal, mas não ortonormal. Determine as coordenadas de V, onde V é isso aqui, em relação a essa base. Então, vamos lá. Como é que fazíamos isso antes? Por exemplo, vamos aqui trabalhar como é que estávamos fazendo isso antes dessa definição de hoje, antes dos resultados de hoje. Menos 1 e 1. Se eu quero escrever o vetor V de coordenadas 2 e 3 em relação a essa base, eu escreveria 2 e 3 igual a alfa1 V1 mais alfa2 V2. Ou seja, alfa1 1, 1, mais alfa2 menos 1 e 1. E daqui construímos o sistema. Alfa1 menos alfa2 igual a 2. Alfa1 mais alfa2 igual a 3. E resolveríamos o sistema. Com as definições e resultados que temos na aula de hoje, quem são exatamente esses alfas? Esse alfa 1, ele é o produto interno de V com V1, norma de V1 ao quadrado. E o alfa 2 é dado por V, V2, V interno V2, sobre norma de V2 ao quadrado. Ou seja, a gente tem agora uma forma de calcular os escalares, desde que a base seja ortogonal, por meio de produto interno e norma. Ok? Mas deixar claro de novo, chamar bem a atenção. Só posso fazer uso disso se eu tenho certeza que a base é ortogonal. Então, vamos lá. Então, no exemplo em questão, estamos trabalhando com V como sendo espaço vetorial R2, produto interno canônico. O conjunto B, a base considerada é 1, 1, menos 1 e 1. O vetor V é 2 e 3. Então, vamos lá. Vou escrever toda a expansão de Fourier para que fique claro para vocês. Quem é V? V, V1, V interno V1, sobre norma de V1 ao quadrado vezes V1, mais V interno V2, sobre norma de V2 ao quadrado vezes V2. Então, vamos lá. Contas agora. Aqui me permita, eu vou fazer a conta direto, tá, pessoal? Estamos fazendo V com V1. Então, vamos fazer este vetor como vai ser a primeira vez que eu vou fazer tudo, então. V, 2 e 3. V1, 1, 1. Norma ao quadrado de 1, 1, vezes 1, 1. Mais V, 2 e 3. Interno, V2, menos 1 e 1. Sobre a norma I,
menos 1 em 1 ao quadrado vezes menos 1 e 1. Então, escrevemos a expansão de Fourier, substituímos todos os valores. Agora, conta. Lembrem que o que a gente está calculando, considerando aqui, é o produto interno canônico. Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo. 2 mais 3. Como a norma está ao quadrado, eu vou ter raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, já vou desconsiderar aqui a raiz, vou colocar apenas os valores. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. 1, 1. Só repetir o vetor. Mais, vamos fazer o segundo produto interno, vamos ter aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 vezes 1. Sobre menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. Que multiplica menos 1 e 1. Então, vejam. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. A raiz que teríamos aqui embaixo foi simplificada com esse quadrado. De forma análoga, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. E a raiz quadrada foi simplificada com esse quadrado. Repetir V1 e repetir V2. Ora, isso aqui me dá 5 terços de V1. Mais, no caso, eu já vou colocar, já tem mais 1 meio de V2. Portanto, quem é V em relação à base B? É o vetor de coordenadas 5 terços, 5 meios, desculpa, tem um erro aqui, 5 meios e 1 meio. Escrevendo de outra forma, pessoal, o que a gente tem aqui é o seguinte, olha, a expansão de Fourier fica assim, V é igual a 5 meios de V1 mais meio de V2. Então, essa é a expansão de Fourier, esse é o vetor coordenada, esse valor aqui, os 5 meios, é a projeção de V sobre V1, esse vetor aqui, ó. No caso, daria 5 meios mais 5 meios vezes vírgula 5 meios. E este vetor aqui é a projeção do vetor V sobre V2. Os 5 meios é o coeficiente de Fourier juntamente com o meio. Então, os coeficientes de Fourier são 5 meios e 1 meio. A expansão de Fourier é esta, e este é o vetor coordenada. Ok? Trouxe aqui para o slide, pessoal, uma representação geométrica desse exemplo. Vejam bem, esse é o vetor V1, 1, 1. E esse é o vetor V2, menos 1 e 1. E aqui está o vetor V, 2 e 3. Então, o que foi que nós fizemos aqui? A projeção de V sobre V1 deu 5 meios de V1. Podemos confirmar lá no cálculo. A projeção de V sobre V2 deu a metade de V2. Portanto, V é 5 meios de V1 mais a metade de V2. Ok? Então, essa é a expansão de Fourier do vetor V em relação à base B. Só recapitulando, aqui estão os cálculos. Feito, calculando a projeção e outra projeção. Ok.
neste exemplo, vai ficar a treinarem a expansão de Fourier. Então, dado o espaço euclidiano R3, com o produto interno canônico, determine a expansão de Fourier do vetor em relação à base. Permitam-me voltar para o exemplo que fizemos para destacar bem o que é a projeção, o que é a expansão de Fourier, quem são os coeficientes de Fourier. Vamos lá. Consideramos o vetor e consideramos a base, e ela é ortogonal. A expansão de Fourier é dada por essa expressão. Se você quisesse vir substituindo aqui, pessoal, eu coloquei o 1, porque aí a gente pode fazer a verificação com valores, mas nem precisar, ter colocado V1 aqui e V2 aqui. Eu vou até deixar assim, tudo com V1 e V2, para que não gere confusão. Então, vou até fazer essa correção aqui. E vou colocar em outra cor, vou colocar em vermelho, para destacar bem V1 e V2. Então, tenho aqui V1, V2, V1, V2, V1, V2, V1, V2. Ok? Então, essa é a expansão de Fourier. Se tivesse pedido no problema aqui, calcule a projeção de um vetor sobre um outro vetor, seria simplesmente calcular uma dessas partes. Vamos aproveitar para fazer um exemplo desse? Exemplo. Calcule a projeção ortogonal. Calcule a projeção ortogonal do vetor V de coordenadas 1, menos 2 e 3 sobre o vetor V1, vou chamar isso de U e esse de V, vetor U sobre o vetor V de coordenadas 0, 3 e 4. Então, nós queremos a projeção ortogonal deste vetor sobre este vetor. Lembrando, o que é isso geometricamente? Imagine aqui você com o vetor V. Aqui com o vetor U. A projeção ortogonal de U sobre V é este vetor aqui que eu vou colocar um pouco mais largo aqui, a letra D, a espessura da linha. Esse amarelo aqui é exatamente a projeção de U sobre V. Lembre que ele é dado por, escrever a expressão U interno V, norma de U, norma de V ao quadrado, vezes V. Ok, pessoal? Aqui está a projeção. O V, norma V quadrado, V. Então, vamos lá. Solução. A projeção de U sobre V é igual a produto interno, U1
1 menos 2, 3. V, 0,34. Sobre a norma ao quadrado de 0,34 vezes o vetor 0,34. Ou seja, vamos lá fazer os cálculos. Se não foi dado, dito nada sobre que produto interno está sendo considerado, lembre que é o canônico. Então, eu vou ficar com 0 menos 6 mais 12. Lá, ó, 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes 3, menos 6, 3 vezes 4, 12. No denominador, 0, 9, 16, vezes 0, 3 e 4. Ou seja, eu tenho 6 sobre 25, que multiplica 0, 3, 4. Portanto, a projeção ortogonal é o vetor 0, 18 sobre 25, 24 sobre 25. Aqui, pessoal, os convido a utilizar o GeoGebra para fazer a verificação desse cálculo, tá? Então, vocês teriam um vetor, digita o outro, e aí faz a projeção ortogonal, utilizando as ferramentas do GeoGebra, para verificar exatamente esses valores que foram encontrados aqui. Lá, obviamente, você vai encontrar esses valores dados em decimal. Mas aí é simplesmente fazer a divisão e fazer a verificação. Então, calculamos a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro, e aqui acima calculamos a expansão de Fourier, e, obviamente, está tudo embutido aqui até chegarmos ao vetor coordenada. Retomemos. Então, fica esse exemplo aqui para vocês, tá? Dado o espaço vetorial R3, com o produto interno canônico, determina a expansão de Fourier do vetor V em relação à base B. Beleza. Aqui está implícito que B é ortogonal. Verifiquem se B é ortogonal primeiro, em relação ao produto interno canônico. Depois, calcule a expansão de Fourier, que é simplesmente fazer o uso dessa expressão aqui. Ok? Fica para vocês esse exemplo. Ok, então, pessoal. Bons estudos e até a próxima.